Pronto, pode ir. Oi, gente. Hoje a gente irá apresentar sobre o leite de origem animal e a saúde. Nós somos alunos da Universidade de Brasília, da disciplina Bioquímica Fundamental do professor Marcelo Hermes. Nós somos as alunas Amanda Gomes de Jesus, a Emília Alcântara, Inaê Viana, Marciane Cardoso, do curso de Farmácia, e a Maria Fernanda, do curso de Biologia. Bom, eu vou falar um pouco sobre as particularidades e benefícios do leite. O leite é visto como um dos alimentos naturais mais próximos da perfeição, devido particularmente ao seu elevado teor de nutrientes, que inclui proteínas, gorduras, açúcares, minerais e vitaminas. Na atualidade, são diversos tipos de leites comercializados, que vão dos integrais até os desnatados, e eles se diferenciam simplesmente pelo seu teor de gordura. Quando se trata dessa gordura, o leite ele é uma importante fonte de lipídio, que se mistura aos triacilgliceróis e se distribui por diferentes ácidos graxos. Essa gordura é a maior correlacionada com a causa de agravos à saúde por sua alta quantidade de ácidos graxos saturados, em especial para as doenças cardiovasculares. Mas deve-se ressaltar que esse alimento possui sim benefícios para a saúde e para a redução dos riscos de doença. Diferenciados não só pela sua taxa de gordura, os leites também possuem diversos provenientes. E com o aumento tecnológico no campo da alimentação, os leites de origem animal vêm abrindo espaço para a substituição pelos leites vegetais, como de soja, de amêndoa, de arroz e tantos outros. Só que nossa pauta hoje é sobre as vantagens do consumo de leite animal, para que a gente possa abordar e identificar até onde o seu consumo é nutritivo. Pode passar. Bom, os leites mais comuns, né, são o de vaca e o de cabra. E a gente vai falar sobre um pouquinho sobre os benefícios de cada um. É, o não muito comum no Brasil, mas um leite de alto consumo e fácil digestão, o leite de cabra apresenta 30% a menos de colesterol que o leite de vaca e possui ainda mais qualidades nutritivas, sendo assim ele é considerado mais saudável. Suas partículas de gordura não possuem aglutinina, que é uma proteína que juntam as moléculas de gordura, dificultando sua digestão. Por isso, ele tem a digestão mais rápida que o leite da vaca. Assim como o leite de soja, ele é utilizado comumente por pessoas portadoras de intolerância à lactose e seus derivados, bem como em crianças, por ser uma excelente fonte de cálcio. De uma forma geral, os benefícios do leite de cabra para a saúde são a menor presença de resíduos em nosso intestino, a menor fermentação, a menor propensão para a formação de gases e a diminuição de problemas digestivos, como de úlcera e gastrite. Ele também possui valor nutricional e sua quantidade significativa de cálcio contribui para a formação dos ossos e no combate à anemia. Bom, já o popular leite de vaca, ele tem um valor nutricional de aproximadamente 4 a 5% de carboidrato, 3% de proteínas, 3 a 4% de lipídios, que são a maior parte são saturados, 0,8% de minerais e 0,1% de vitamina, entre tantos outros componentes. Ele é usado de forma benéfica em todas as fases da vida. Como para os recém-nascidos, o leite contém todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento e fortalecimento imunológico. Já na infância, o cálcio e a vitamina são fundamentais para o crescimento sadio dos ossos e dos dentes. Na adolescência, os nutrientes do leite ajudam no desenvolvimento neurológico, físico e hormonal. Então, na fase adulta, ele supre as condições de cálcio para evitar a perda de massa óssea. E em idosos, ele repõe os ácidos fólicos, o cálcio, a vitamina B6, a vitamina B12 e o zinco. Só que mesmo à base de tantas crenças e mitos, existem estudos que questionam se é possível ou não a substituição do leite de vaca para o consumo de algum outro alimento que seja rico na sua mesma composição. E esses resultados concluem que a falta desses derivados causam carência de vitamina A, B2 e B12, além de não oferecerem a quantidade necessária de cálcio exigida pelo corpo humano. O leite e seus derivados merecem destaque por formarem um grupo de alimentos de grande valor nutricional. São fontes consideráveis de proteínas de alto valor biológico, além de conterem vitaminas e minerais. O consumo habitual desses alimentos é recomendado principalmente para que se atinja a adequação diária de ingestão de cálcio, um nutriente que, dentre outras funções, é fundamental para a formação e a manutenção da estrutura óssea do
do organismo. O leite, ele é amplamente reconhecido como fonte de cálcio, mas outros minerais como fósforo, magnésio, zinco e selênio também estão presentes na sua composição. Em relação às vitaminas, esse alimento possui tanto as lipossolúveis, como A, D e E, em menores quantidades, como as hidrossolúveis, com destaque para as do complexo B. O leite de vaca, ele possui baixa concentração de ferro e folato, sendo um dos motivos pelo qual não se recomenda o consumo desse alimento às crianças menores de 1 ano de idade. O teor do cálcio no leite é de aproximadamente 1.200 miligramas por litro ou 240 miligramas por corpo, 200 ml. A razão mais favorável para o consumo do leite se deve à sua riqueza no cálcio e o papel desse nutriente na densidade mineral óssea. Na dieta humana, aproximadamente 70% do cálcio alimentar é proveniente do leite e dos seus derivados. Pode passar. A ingestão do leite e dos derivados tem sido associada à melhora da densidade óssea e o seu consumo é recomendado para promover a boa saúde desse tecido, uma vez que os nutrientes influenciam positivamente na produção e na manutenção da matriz óssea. O ganho de massa óssea, ele depende dos fatores que se interrelacionam, desde as concentrações de hormônios circulantes, que agem no processo de calcificação, do sexo, raça, de fatores genéticos e de aspectos nutricionais, como a ingestão adequada do cálcio e a vitamina D, sintetizada por meio da ingestão e exposição aos raios solares, que atua no controle da absorção intestinal de cálcio. O incremento mineral ósseo é de extrema importância por ser responsável pela integridade estrutural do esqueleto, que por sua vez é o maior reservatório corporal de cálcio e fósforo. Pode passar. Uma dieta insuficiente nesses nutrientes pode influenciar de maneira negativa a formação do esqueleto e prejudicar o processo de crescimento. A puberdade, ela se destaca como um período fundamental para a aquisição de matriz óssea. A densidade mineral óssea na vida adulta depende do pico de massa óssea alcançado durante o crescimento. Então, a baixa densidade mineral óssea é o principal fator de risco para osteoporose. Assim, também na adolescência, a ingestão adequada de cálcio e fósforo é fundamental para o alcance do pico da massa óssea e para a manutenção da integridade do esqueleto, com a consequência da prevenção da osteoporose e da redução dos riscos de fratura na vida adulta. A osteoporose é uma doença mais relacionada à falta de cálcio e é uma etapa natural do envelhecimento, no qual os ossos tornam-se mais frágeis e suscetíveis às fraturas. Embora ela atinja homens e mulheres, predomina mais no sexo feminino, com deficiência estrogênica, e nos idosos, porque as mulheres após a menopausa apresentam maior chance no balanço negativo do cálcio, porque nessa fase observa-se a redução de estrogênio e de grande prevalência na deficiência da vitamina D. Por isso, é tão importante a ingestão adequada do cálcio na dieta e ela deve ser sempre incentivada. Bom, eu vou falar um pouco das curiosidades sobre o leite. O leite será mocinho ou vilão? O leite pode causar câncer. O consumo do leite de vaca e seus derivados possui um grande desempenho na alimentação humana. O incentivo do consumo do leite é associado a uma vida mais saudável, com a prevenção de doenças crônicas, como a osteoporose, como falado anteriormente, e um alimento essencial para as crianças. Porém, ultimamente vem sendo criado muitos estudos que neles afirmam que não compactuam com essa afirmação do leite ser totalmente 100% saudável, pois alguns estudos criados recentemente não relacionam a ingestão de leite e derivados com o equilíbrio no cálcio no organismo. No ano de 2011, quando o Departamento de Nutrição da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, limitou o consumo de leite e seus derivados à sua nova pirâmide alimentar, gerando assim um grande impacto no campo da nutrição, a universidade relatou que uma das causas dessa limitação ao leite seria devido à existência de alguns estudos que relacionavam o consumo de leite com a criação do câncer de próstata e de mama. Pois o leite, ele contém compostos bioquímicos que sugerem relações positivas e negativas com a carcinogênese.
cálcio, a lactoferrina e produtos de fermentação parecem ter função inibitória, enquanto o fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1 e de estrogênio biologicamente ativo corresponde a uma quantidade mínima. Além disso, o hormônio de crescimento bovino presente nos alimentos é biologicamente inativo em seres humanos. Ou seja, essa associação não parece estar tão clara na literatura médica, existindo alguns estudos positivos e outros negativos. O leite de vaca é, sim, fonte de proteínas, gorduras saturadas e cálcios, nutrientes muito importantes, principalmente para crianças. Apesar de tudo, o leite derivado ainda é considerado um grande alimento de extrema importância à população. Sabemos que seus benefícios são conhecidos, porém, suas consequências ainda são uma dúvida. A sugestão que a Universidade de Harvard nos dá é consumir o leite e seus derivados com moderação, por ser uma melhor opção. Mas novos e maiores estudos serão fundamentais para avaliar o real impacto do leite na saúde do homem. Bom, o que acontece se ingerir medicamentos com leite? Os farmacêuticos eles recomendam que medicamentos como antibióticos sejam misturados apenas com águas, não devem ser ingeridos com leite, pois o alimento reduz o efeito. Reduz no efeito. O leite na indústria farmacêutica. O leite ele vem sendo utilizado mais na área da amamentação, pois o leite materno é um alimento completo para crianças que possuem uma série de... O leite materno é um alimento completo e possui sérios benefícios para a criança. Ele serve como vacina natural, protege de doenças e bebês alimentados com esse leite crescem mais seguros e inteligentes. O profissional farmacêutico ele é responsável por orientar a lactante a trabalhar na dispensação de medicamentos e no controle de qualidade do banco de leite. Cabe ao farmacêutico apresentar orientações e sobre quais medicamentos são indicados para os lactantes e também os cuidados que eles devem tomar ao utilizá-los. Bom, os mamíferos, em sua maioria, possuem uma diminuição da ação da lactase em seu trato gastrointestinal. Logo quando inicia um processo de desmame, que acaba acarretando em um estado de hipolactasia em primeira instância. Essa hipolactasia acaba provocando certos sintomas que sinalizam a intolerância à lactose. Esses podem ser dor abdominal, flatulência, diarreia, distensão, que variam de acordo com a intensidade de efeito que a lactose ingerida tem no organismo daquele indivíduo, tanto quanto a quantidade ingerida, podendo também ocorrer um aumento desse efeito de acordo com a idade. A hipolactasia, ela é instigada no organismo, muitas vezes, por causa das características genéticas da espécie humana. Porém, há estudos que indicam que houve uma certa mutação nos seres humanos para que eles pudessem ter certa resistência ao leite na fase adulta. E direcionando agora um pouquinho para o conceito em si, a má absorção da lactose é caracterizada pela diminuição da ação de hidrolisar essa lactose vinda do estado de hipolactasia. Essa, por sua vez, é determinada a partir da diminuição da ação da lactase na parede do trato digestório, mais especificamente do intestino delgado. E, como eu já citei anteriormente, após o desmame, há uma certa redução irreversível, que já é programada geneticamente, da lactase na grande maioria dos indivíduos, tal qual resulta na má digestão de forma primária da lactose. Mas esse estado de hipolactasia pode acontecer de forma secundária também, a partir de doenças que danificam a parede intestinal ou daquelas que prolongam a transição do bolo alimentar no intestino, como, por exemplo, a anemia. Porém, essa secundária, diferente da hipolactasia primária, pode ser reversível. É importante ressaltar que ser intolerante à lactose não é o mesmo a ser alérgico ao leite de vaca. A intolerância à lactose consiste em alguns pontos que diferem da alergia. Na intolerância, a quantidade de lactose consumida acaba causando diferentes sintomas de pessoa para pessoa, como citei anteriormente, né? E envolve todos os processos citados até aqui envolvendo a hipolactasia. Já a alergia ao leite de vaca engloba um conjunto de fatores relacionados ao sistema imunológico, quando se trata da proteína do leite de vaca, como a caseína, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. E a reação desse processo alérgico ocorre quase que de forma imediata
onde sintomas mais comuns são problemas respiratórios e cutâneos. Um fato interessante que foi visto em um estudo quando se trata de bioquímica e genética é que a codificação da enzima lactase a partir da sequência de DNA e do DNA complementar em pessoas em estado de hipolactasia e naqueles persistentes à enzima na fase adulta é semelhante. Fato que foi importante na conclusão de que ambos mostram enzimas idênticas, onde a diferença não está relacionada à sequência da lactase em si. Pode passar. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre os argumentos contrários ao consumo de leite animal. Algumas organizações, como o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, recomendam que crianças menores de 3 anos consumam, em média, 350 mg de leite por dia. No entanto, quando se trata do consumo na fase adulta, as pesquisas sobre o efeito do leite de vaca se tornam um pouco contraditórias. Isso porque o leite também é visto como um causador de alergias, principalmente a sua fração proteica, intolerância à lactose, asma, rinite, pode estar relacionado com aumento de secreções mucosas, diabetes, catarata, câncer de ovário, entre outras doenças. Além disso, segundo uma revisão de vários estudos feitos por médicos da Universidade de Harvard, segundo eles, nós provavelmente não deveríamos estar consumindo leite. Essa alegação fala que nós não precisamos. Essa alegação fala que a grande quantidade de cálcio para a nossa saúde não precisa vir somente do leite. E que, em grande maioria, essas informações são imprecisas e não suportadas por evidências concretas. Outro fato importante é que, nos últimos anos, a indústria dos laticínios tem desenvolvido técnicas novas de processamento. Com isso, de fato, vem oferecendo produtos mais seguros do ponto de vista higiênico e sanitário. Porém, mesmo assim, ainda existem problemas de contaminação do leite por antibióticos, micotoxinas, hormônios, pesticidas agrícolas, além da ocorrência de algumas fraudes. Pode passar. De acordo com uma revisão de vários estudos feitos por médicos da Universidade de Harvard, foi possível notar que em países nos quais o consumo de leite é maior, por exemplo, a Suécia, ocorrem mais fraturas de quadril do que em países que consomem bem menos leite, como a China. Mesmo que existam diferenças genéticas e de nível de atividades físicas realizadas nesses países citados, é possível perceber que o consumo de grandes quantidades de laticínios pode não estar relacionado diretamente com a prevenção de fraturas ósseas. Além disso, nos últimos anos, surgiram alguns estudos com a finalidade de investigar o consumo de leite animal e uma possível relação com o desenvolvimento de doenças cardíacas. Em um estudo feito pela Universidade Norte da Finlândia, os pesquisadores dividiram os participantes em 4 grupos, com base na quantidade de leite que eles consumiam durante o dia, e descobriram que aqueles que bebiam mais leite, quase 1 litro de leite por dia, tinham um risco aumentado de desenvolver doenças cardíacas. E essa associação pode ser porque aqueles que consomem tanto leite geralmente não têm uma dieta saudável. Então, com base no que foi falado, nota-se que hoje em dia a decisão de ingerir leite animal ou não é algo que pode nos deixar confusos, porque hoje em dia existe muita coisa na literatura falando bem do consumo de leite e muita coisa falando mal. Então, escolher a sua alternativa de consumir ou não leite deve envolver analisar as informações nutricionais de cada tipo de leite e decidir se isso é bom ou não para você. É uma coisa totalmente individual. Por exemplo, alguém que não é intolerante à lactose, mas que tem alto risco de desenvolver doença cardíaca, e mesmo assim quer continuar ingerindo leite animal, pode escolher algum leite com baixo teor de gordura, por exemplo. Enquanto alguém que se preocupa com o meio ambiente e que não quer consumir leite por questões animais e ambientais, pode optar por consumir um leite de origem vegetal, ou com menor custo ambiental. O importante é tomar essa decisão baseada no seu próprio contexto. É isso, muito obrigada pela atenção.